Obrigada, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós abrimos nosso coração e a nossa boca para declararmos que entregamos tudo a Ele, a nossa adoração, tudo. A nossa adoração, ela pode ser desse jeito que fizemos agora. Mas também nós podemos expressá-las de muitas outras maneiras. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Amém? Pode sentar, glória a Deus. Aleluia, Pai, eu te dou graças, Senhor, nessa noite. Por cada irmão aqui presente, Senhor. Por cada coração sedento pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor trate com cada um daquela forma que o Senhor sabe. De forma específica, de forma detalhada, com todo o amor que o Senhor tem. Muito obrigada pelo Teu agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Eu quero começar com algo que veio ao meu coração quando eu pensava no que trazer para nós hoje nessa noite. E o Senhor me trouxe um exemplo meio assim, né? Os homens talvez vão entrar no exemplo mais rápido. Mas, imaginem você, nós vamos partir desse ponto de partida. No futebol, existem algumas partidas em que o time ele entra em campo já com o placar garantido. Que o time entra em campo com a certeza que já venceu, porque ele já fez tudo tão certinho ali que ele já acumulou pontos. E aí ele entra em campo só para cumprir tabela. E aí? Já está ganho. Mas ele vai lá fazer o papel dele, entra, cumpre ali o que ele precisa fazer. E para alguns, eu me lembro, né, nos bons tempos da seleção brasileira, que quando o time entrava e estava lá já tudo ganho, todo mundo era, olé, olé, só precisava triscar na bola, às vezes nem pegava. E o que eu quero dizer com isso? É isso que eu quero que nós façamos a partir de hoje com Satanás. Quando ele pensar que você está pensando em desistir, pensando em olhar para o que ele vai fazer, você vai estar só gritando, olé, e dando a volta naquilo que ele pensa que quer fazer com você. E que sentido é esse? Como assim? Porque eu quero que você lembre todos os dias que você não está entrando numa batalha para vencê-la. Você já venceu. Você está ali, mais ou menos cumprindo a tabela. Porque Jesus Cristo já pagou todo o preço. Ele já venceu todas as batalhas que poderiam existir na sua vida. Então você já vai entrar pensando, está ganho. Eu só preciso entrar em campo. Eu só preciso estar ali para o que o Senhor me chamou para fazer. Porque Ele é quem vai me dar as estratégias, Ele é quem vai me dar o resultado. É Ele, não sou eu. Amém? Amém, aleluia. Então, entendendo isso, né? Eu quero ler Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 vai dizer assim. Eu vou ler na Ara. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Então, eu quero atentar para essa primeira frase aí. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono. O tema da nossa ministração hoje é o tempo perfeito. O tempo perfeito. Que tempo perfeito é esse? Está falando aqui de um despertar. Mas eu quero trazer para nós, cristãos, se nós já entendemos o que nós temos, se nós já entendemos quem somos e o que podemos em Deus, nós precisamos agora entender que isso tudo que já está dentro, ele precisa ser liberado. Isso tudo que já recebemos e entendemos que podemos em Deus, ele precisa ser colocado em prática. E muitas vezes na nossa vida nós estamos deixando as coisas acontecerem. Nós estamos dependendo de cenários, nós estamos dependendo de algumas pessoas, nós estamos dependendo do tempo. E Deus está nos dizendo que o tempo é agora. A fé, ela é hoje. A fé ela não é para amanhã, a fé não foi para ontem, ela é agora.
Se eu creio no que a palavra de Deus diz, eu estou pronta para executar, porque o poder executor já está dentro de mim. Aquele que me capacita para fazer algo, e esse algo que eu estou me referindo não é exclusivamente para minhas coisas, aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu tenho buscado para mim. O pastor pregou no domingo sobre uma vida em chama. Então, se eu já tenho essa vida em chama, se eu já estou abastecido da palavra de Deus, se eu já estou com esse fervor espiritual, que é justamente esse despertar, desperta desse sono. Porque esse sono não está se referindo, muitas vezes na Bíblia, está se referindo à questão de uma insensibilidade espiritual. Ou seja, você escuta, você está ouvindo, você está até praticando certas coisas. Mas quando chega na hora de executar aquilo que a palavra está trazendo, como, você pode, isso não é impossível para você, aí existe uma barreira. Não, mas eu acho que não é o tempo. Eu acho que eu não consigo. Isso é difícil demais para mim. Como? Se a Bíblia nos diz, nos garante que nós já vencemos todas as coisas. Que Cristo venceu todas as coisas por nós. E por que ainda eu paraliso em algumas situações? E quando eu estava falando que não se trata apenas daquilo que eu busco para mim, por quê? Uma vida em chamas, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida que já tem essa consciência de quem você é em Deus, ela não vai se abastecer ali mesmo para ficar lá. É para você fazer algo. E esse algo é para alcançar alguém. E hoje eu quero falar disso. Que nós possamos usar aquilo que nós já temos, aquilo que nós sabemos que temos em Deus, para fazer para o outro. O ID, ele existe e eu quero me reportar aqui a vários aspectos dele. O ID para falar de Jesus, mas não apenas, se é que eu posso chamar de apenas, levando a palavra no sentido literal. De dizer, olha, Jesus te ama. De dizer, olha, Deus quer você com Ele. De dizer, olha, Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Não somente nesse sentido de palavras. Mas que a nossa vida possa traduzir literalmente aquilo que Jesus fez. Porque Jesus disse que Ele fez muitas coisas, mas que nós faríamos coisas ainda maiores. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava meditando, ainda maiores. Jesus curou, Jesus libertou. O que pode ser maior? Na nossa mente, fica até assim, ficou uma interrogação bem grande na minha mente. Coisas maiores do que Jesus fez. Jesus ressuscitou mortos. Jesus falou para multidões e aquelas pessoas foram alcançadas. E eu e você, muitas vezes, paralisamos numa simples atitude. De muitas vezes de chegar apenas, você tem ali, né, o Espírito Santo fala com você, vai, dá um abraço em alguém, e nós ali. Não, mas eu não estou pronto, eu não sei o que é que eu vou dizer. O que é que eu vou falar para a pessoa? Se o Espírito Santo, ele nos conduz, ele sabe o que nós vamos falar. Ele sabe o que é necessário falar naquela hora. Então, quando Jesus disse, eu não preciso me preocupar o que vai ser. Eu não preciso me preocupar como vai ser. Eu preciso apenas obedecer. E muitas vezes andamos paralisados nesse depois. Não, eu acho que não é a hora. Eu não percebi, eu não senti nada para dizer, eu vou fazer alguma coisa agora. Não, eu preciso de um tempinho a mais para aprender. Eu preciso aprender mais. Às vezes uma falsa modéstia, sabe? Que, na verdade, é um comodismo. Na verdade, é a questão de você dizer assim, não, é porque agora eu não quero. De não querer assumir uma responsabilidade. E eu não estou falando isso porque eu estou dizendo, é você. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Eu passei pelo menos uns 6 anos da minha fé, achando que eu estava sendo bonitinha demais, só ouvindo, recebendo, agradecendo. Como era bom. Era muito bom. Foi necessário também, foi. Mas não significava que eu não podia fazer nada. Não significava que Deus não me queria em movimento. Não significava que aquela era a posição que Deus tinha me chamado para ser ali. Aquela que ouvia e recebia. Porque eu era muito necessitada de ouvir a palavra. Eu precisava receber mais. Eu não estava pronta. Não era o tempo. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para o já. Ele não disse, amanhã você decide se você me quer. Não, é agora. Você creu,
no coração, confessou, você nasceu de novo. Aí nós pensamos, a salvação, eita, é difícil, vai demorar mais um tempo, é um processo. A salvação, algo que nos transportou de um império das trevas para o reino do Filho, foi algo assim, instantâneo. Por que as outras coisas não podem se mover de forma rápida? Por que tudo temos que pensar que é um processo? O processo existe. Mas desde que eu me coloque na posição de buscar estar nesse processo. Mas não significa que é um processo lento, não. Eu me coloquei num processo lento. Porque eu fiquei lá parada. Até que um dia eu ouvi uma pessoa, Sandrinha, ela chegou para mim e disse assim, eu estava fazendo rema, então eu estava me movendo, amém? Não fique parado. Eu estava fazendo rema e ela chegou para mim e disse assim, já tem muita coisa aí. Precisa colocar para fora. Você já recebeu muita coisa. E quando ela disse assim, eu disse, mas eu pensei, né? Eu não estou preparada. Isso era para servir num departamento, viu, amados? Não era para fazer, nossa, o que era que ela queria? Era para servir num departamento. Eu achava que a minha posição de estar ali como uma falsa modéstia, de não, eu preciso mais de Deus, era o que Deus queria para a minha vida. E Deus dizendo assim, filha, vai, você pode, avança. Você tem algo para dar para outro. Você tem algo para oferecer para outro. Porque às vezes nós queremos medir a nossa maturidade olhando assim para o tamanho da pessoa, olhando para o tempo que ela serve, o tempo que ela é nascida de novo. Mas a nossa maturidade em Deus, ela não é medida dessa forma. Deus, Ele não vai nos usar pelo tempo que nós servimos a Ele. É pela disponibilidade que nós temos com Ele. Pela nossa ligação com Ele. Quanto mais comunhão, quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele comunica o que Ele quer para as nossas vidas. E aí, à medida que eu me aproximava dEle, Ele ia mostrando, olha, que não é assim, que não é só isso, que tem mais. Que você pode oferecer mais. E eu não estou me referindo a receber. Porque quando nós estamos servindo, nós também recebemos, porque Deus ele é galardoador. Mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à situação de que eu já podia oferecer algo, e eu estava dizendo a Deus, não, eu não sou capaz. Mas porque eu não queria assumir uma responsabilidade, porque eu não queria dizer para eu mesma que eu já estava pronto. Por quê? Porque às vezes é mais fácil não fazer nada. Mas aí você olha e está lá, estagnado. E aí, não é o tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. E existe um tempo certo para todas as coisas. Verdade. Mas aí, Deus já te comunicou esse tempo certo que é para você ficar esperando? E se Ele voltar agora? E se Ele voltar antes de eu terminar essa ministração? O que foi que eu fiz para o Senhor? O que foi que eu entreguei para o Senhor? E eu não digo no sentido de adoração como fizemos aqui. Já fizemos, Ele recebeu, glória a Deus. Mas o que foi que eu fiz através de mim para o outro? Para que o outro também receba tudo aquilo que eu tenho recebido na minha vida. Provisão, cura, libertação, inclusive desse falso entendimento de que eu não posso fazer nada. Quando eu disse a você que nós precisamos entender que o ponto de partida é que já vencemos, é esse o ponto de partida. Qual é a impossibilidade que tem chegado à nossa mente para dizermos que hoje não dá para eu fazer, eu não consigo orar por alguém hoje, porque eu não estou sentindo que eu estou com muita fé. As experiências com Deus são construídas quando nós vivemos elas. Eu não posso dizer que eu vou ter uma experiência com o Senhor se eu não me exponho à experiência. Como é que eu vou saber se o processo será fácil se eu não me coloco no meio do processo? Se eu fico esperando o tempo de acontecer algo que eu ache que é. A fé é agora. Você crê que Deus te chamou para fazer algo? É agora. Quantas pessoas estão por aí sedentas? Quantas pessoas estão aí necessitadas de receber tudo aquilo que nós já temos? E muitas vezes nós estamos priorizando outras coisas por achar que não é o tempo. Por achar que pode esperar mais um pouquinho. Porque eu não tenho maturidade ainda. Ah, não, eu vou deixar para os líderes orar.
eu vou deixar para... não, é para a irmã ali, ela disse que tem unção de cura. Deixa ela orar pelos enfermos, eu ainda não me sinto capaz. Se eu pegar esse copo aqui, com água, ele está aqui, ó, quase cheio. É um copo com água. Mas se ele tivesse aqui, menos um pouquinho, aí tem só um pouquinho de água. Mas é um copo com água do mesmo jeito, certo? O líquido dentro é água. Se você tivesse com muita sede, imagine aí, você com muita sede, você ia esperar o copo cheio ou você ia aproveitar aquele pouquinho que está lá? O que você tem para dar pode parecer pouquinho aos teus olhos. Pode parecer insignificante, mas para quem está com sede, faz grande diferença. Quem está com sede, está sedento, está desejoso, nem que seja por uma gotinha de água ali. O que você tem para oferecer já é algo que alguém precisa receber. Seja uma palavra, seja um abraço. Jesus, Ele está em nós, a essência dele, o amor derramado nos nossos corações. Jesus. Tudo que Ele fez foi perfeito. E nós abrimos nossa boca para dizer que a vida de Deus habita em nós. Mas aí na hora de demonstrarmos, nós paralisamos por acharmos que não é o tempo. E quando será o tempo? Esses dias eu fiquei pensando em relação a isso. Quando será o tempo? Quando será que eu vou achar que eu estou pronta para algo? Não, porque as coisas do Senhor são grandes demais. Mas é porque Ele é grande. Se Ele é grande, Ele faz grandes coisas, mas não sou eu que faço. Eu sou um instrumento nas mãos dEle, eu vou ser usada por Ele. Se eu me disponho, Ele faz através de mim. Se eu me disponho, Ele vai fazer. Porque não sou eu, então não precisa Daiana estar prontinha ali, acabada como ela acha que é. Porque às vezes achamos que estamos prontos e Deus diz, não é aí assim, não é desse jeito. E Ele vai lá e deixa do jeitinho que Ele quer. Porque Ele é quem sabe. Amém? Então esse despertar, ele está ligado a não permanecermos nessa insensibilidade, nessa falta de resposta. Porque nós ouvimos, né, até falamos quando dirigimos o culto, sejam abençoados na prática da palavra. E aí nós vamos com essa palavra dentro, que estamos recebendo todos os cultos aqui, recebemos fielmente a palavra de Deus. O que nós temos, o que podemos, e aí ficamos assim, eita glória, eu posso tudo. E não estou fazendo. Tudo para o outro, tudo para o outro. Lógico que eu posso fazer para mim também? Sim, deve. Mas não é esse o foco hoje. Hoje eu quero nos despertar para vivermos um avivamento mesmo espiritual. Porque às vezes nós esperamos o avivamento assim, em grande grupo, em uma igreja, em uma cidade, um despertar assim. Mas ele tem que começar dentro de mim. Né? O significado de avivamento é avivar-se. Então, eu não vou avivar o outro, eu vou avivar primeiro a mim. Uma pessoa incendiada, como o pastor falou, uma pessoa em chama, ela vai aquecer, ela vai esquentar alguém, ou ela vai colocar chama no outro. Então, eu preciso estar avivada, eu preciso estar com essa chama dentro para poder alcançar o outro. Amém? Então, vamos lá. Jesus fez muito, não fez? E nós podemos fazer ainda coisas maiores. Porque muitas vezes nós paralisamos em algumas situações. Existem vários contextos que não estão tão favoráveis. Mas esses dias eu ia à pesqueira, né? Eu trabalho lá, e quando nós descemos ali aquela curva, acho que é o S que falam, na serra, assim, estava um cenário assim, bem acinzentado. Né? A vegetação toda nessa fase que está sem folhas ou com quase nada de folha, com folha ou com quase nada, amarelada, aquela coisa meio cinzenta. Mas no meio dessa mata, desse jeito, acinzentada, tinha um ipê rosa, desse tamaninho, florido, lindo. E eu fiquei olhando para aquela imagem e eu disse, para muitas pessoas vão dizer assim, não é o tempo daquela árvore florescer.
Para muitas pessoas vão dizer assim, oxe, tudo em volta seco, tudo em volta acinzentado e ele florescendo. Muitas vezes, a nossa volta pode estar cinzento. Muitas vezes, a nossa volta pode parecer que não tem vida. Mas é o seu tempo de florescer. Não meça o seu tempo pelo que você está vendo. Não veja você, porque o cenário mundial é de falência. E eu estou ali sem produzir nenhum fruto. Porque o cenário mundial, você não faz parte do cenário mundial. Você faz parte de um reino celestial. De um reino que já tem tudo pronto, tudo preparado e nós precisamos acessar. E esse acessar é para que outros vejam. Esse P, ele não ficou se contemplando lá. Alguém contemplou ele, alguém admirou ele. Então ele foi colocado ali para que outros vejam e admirem. A sua vida é para que você esteja cumprindo o propósito, para que outras pessoas sejam acrescentadas através da sua vida. E nós precisamos entender isso firmemente para não deixar que nenhuma oportunidade seja perdida. Jesus não perdeu uma oportunidade de curar. Jesus não perdeu uma oportunidade de estar falando da palavra de Deus, falando de Deus. Ele não perdeu a oportunidade. Então, em todo o tempo ele se movia, em todo o tempo ele estava ali. A Bíblia fala que ele ensinou todos os dias. E a Bíblia fala que ele, quando uma pessoa chegava diante dele, ele não deixava para depois. Ele fazia. Ele ia lá e agia, ele executava. E ele não é o nosso exemplo? Ele é o nosso maior exemplo. O cristianismo é Cristo. Eu sou cristã. Mas aí quando é na hora de fazer o que Cristo fazia, eu digo, depois. Mais à frente. Então se tem um enfermo, o que é que eu faço? Oro. E ele vai ser curado? Ah, mas se ele não for, daí nesse si, muitas vezes é o que nos incomoda, ou é o que nos limita, nos acomoda. Esse si, muitas vezes, é o que nos deixa preso a não fazer aquilo que Deus já chamou para você para fazer. O si nos limita, e Deus não nos quer limitado. Ter um aflito e você apresentar a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Ah, meu filho, mas não passou ainda, o cenário está feio. Ei, Cristo está contigo. Não há nada melhor do que isso. Se Ele é quem vence, se eu estou com Ele, está tudo certo. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Não se preocupa, está tudo certo, assim mesmo. Porque Ele é quem vai fazer. Se nós encontramos alguém que não é crente, que ainda não encontrou o Senhor Jesus e você fala e aquela pessoa é salvo, você está fazendo algo por aquela pessoa, você está manifestando a glória de Deus. Você está sendo usado por Deus. Mas eu não posso parar. Eu não posso achar que eu não posso fazer essas coisas. Vamos avançar. Aleluia. Em Josué 1:9, na NVI, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Então, o cenário não me importa, a situação que é apresentada não importa. Se eu estou num lugar em que eu achava que era o lugar que estava me parando, não importa, porque não é o lugar, é você. Você carrega o poder de transformar. Esse poder transformador está dentro de você. Então, onde quer que você vá, Deus está com você. Seja forte e corajoso. Porque eu vou fazer. Mas, lógico, você vai precisar ser forte e corajoso. Mas Deus já está dizendo, seja forte e corajoso. Por quê? Eu estou com você. Nada vai poder te parar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler o texto agora de Esther 4:13. Na NVI. Diz assim: Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão.
Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E eu fui meditar nesse texto, né? Eu acredito que a maioria aqui conhece que Esté era uma órfã, mulher linda, que aí casou e foi morar nesse palácio, tinha tudo. Então, para ela estava um cenário favorável, para ela estava bonito, até que chegou um decreto que o seu povo ia ser exterminado, iam matar os judeus. Mas aí ela não podia fazer nada. Eu vou fazer o quê? Se eu fizer, eu morro também e ainda posso não conseguir salvar vocês? E aí, né, Mordecai, ou Mardoqueu, como diz em algumas versões, disse assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, eu transfiro agora para nós essa pergunta. Se não foi para um tempo como esse, se não foi para um momento como esse, se não foi para uma posição como essa que você está, se não foi para aquele lugar onde você está, no seu trabalho, seja na sua vida estudantil, onde você está, será que não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou lá? Será que não foi para você se levantar justamente nessa geração, onde nós olhamos e vemos impossibilidades, nos vemos pequenininhos algumas vezes, diante das situações. E Deus nos alertando, e Deus nos mostrando, olha, você pode, você está aí, você tem o poder, você pode fazer. Esther estava achando que não podia fazer mais nada. O que é que eu vou fazer? E ele orientando, até que ela tomou uma posição. E ele disse ainda assim, olha, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Se nós ficarmos calados, se nós deixarmos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, o que Deus quer que façamos, não significa que o outro não vai receber, porque Deus ele é misericordioso, Ele morreu naquela cruz para que outras pessoas fossem alcançadas, para que pessoas fossem curadas, para que pessoas fossem libertas. Então, se eu decido ficar parada, aquela pessoa não vai deixar de receber, não. Deus vai mover outro. Por isso que eu estou dizendo que não é sobre mim exclusivamente. Eu preciso fazer algo para o outro. Jesus morreu na cruz por mim e por você, mas Ele também morreu por quem ainda não recebeu Ele. E eu preciso apresentar Ele. E muitas vezes a forma de eu apresentar vai ser chegar com uma oração de cura. Vai ser, a forma de eu chegar para Ele vai ser quando eu chego e diga assim, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que é que eu posso fazer por você hoje? E alguém vai dizer assim, não é. Eita, olha, Daiana chegou e me ajudou nisso aqui. E ela vai querer conhecer mais essa Daiana que ajudou ela. E à medida que conhece, ela não vai conhecendo Daiana. Ela vai conhecendo Daiana, a serva de Deus. Daiana, aquela que faz independente de. Daiana, aquela que faz porque Deus amou ela primeiro. Daiana, aquela que faz porque Jesus já fez tudo por ela. E essa pessoa vai conhecendo através da sua vida, da minha vida. E aí vai ficando fácil, porque não vai ser forçado, porque não vai ser naquela força de dizer assim, você tem que fazer. Não, ela vai se constranger pelo mesmo amor que você foi constrangido um dia. Um amor sobrenatural. Um amor que até hoje nós nos perguntamos, que amor é esse? Então, perceba, aqui diz no texto, se você se calar nesta hora, que hora? Agora. É o tempo de nos movermos, é o hoje, é o agora. Se eu posso fazer algo agora, eu não vou esperar para amanhã. Ah, mas eu não posso. Como assim? Nós podemos. Olha o que Jesus pede para fazermos. Amarmos o nosso próximo. Nós podemos todos os dias, nós temos a oportunidade todos os dias de fazer isso. Todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de orar por alguém. Todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de orar por libertação de uma pessoa. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu recebo pessoas falam comigo pedindo algo relacionado a isso. Ora por fulano. E aí eu tenho uma oportunidade. E aí eu quero chegar em um ponto. Aleluia. Nós precisamos entender que o tempo é agora. Aleluia, aleluia. 1 Pedro 1,
13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Estejam prontos com a mente preparada. Todos os dias nós recebemos as instruções do Senhor, renovando a nossa mente com a palavra do Senhor. Nós estamos deixando a nossa mente pronta para quê? Agir. Colocar aquilo que nós estamos ouvindo em ação. Colocando aquilo que estamos recebendo em ação, em movimento, fazendo acontecer. Na NBV diz assim: portanto, estejam prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Algumas referências disseram que esse sentido de... deixa eu ler aqui novamente. Estejam com a mente preparada, como se fossem, cinjam os lombos de suas mentes. Ou seja, arregassem as mangas. Vamos fazer? O que é que você pode fazer? Faça agora, é a hora. Vamos fazer, vamos executar. O que é que o Senhor tem colocado para mim? O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso fazer imediatamente? Ah, não, eu só posso fazer amanhã. Mas faça. Não deixe se paralisar pelos nãos que Satanás tem dito a você. Você não pode, você não vai conseguir, você nem sabe. E Ele é que sabe. Quem conhece os planos para a sua vida? Deus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são os mais altos que os seus pensamentos. E por que você está se limitando aos seus pensamentos? Se os planos de Deus, os pensamentos de Deus ao seu respeito são maiores, então tudo que você pensar nesse sentido de negativo, já é derrotado. É um pensamento falido. É um pensamento que você não deve dar atenção, é um pensamento que você não deve deixar lhe governar. Porque são pensamentos que não estão alinhados com o que o Senhor disse ao teu respeito. São pensamentos que não vão te tirar dessa posição. E se eu quero sair dessa posição, então mude o pensamento. Renova a sua mente com a palavra. Se eu estou achando que onde eu estou não está bom o suficiente, eu preciso entender o que é que a palavra diz a respeito. Renovar a mente, estar preparado, é exatamente isso. Quando vem a negação de Satanás, você já está com a afirmação do céu. Você está com a confirmação, melhor dizendo, não é nem a afirmação. É dizendo, você pode, você consegue, você vai, se você continuar crendo naquilo que a palavra diz. O único "se" é esse, crer. Você crê? Avança. Segue firme. E eu vou te dizer porque esse tema, ele mexeu um pouco comigo nessa situação de o tempo perfeito é o hoje, é o agora. E eu quero dar um breve testemunho. Em 2023... meu pai ficou enfermo. Ele teve não sei o que ele teve, não. Mas vou te explicar porque eu não sei o que ele teve. Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa. Eu ouvi uma palavra aqui do pastor Betinho. Ele veio num dos cultos aqui. E ele falou uma palavra que foi a seguinte, mais ou menos assim. Ele disse, olha, se você vai orar por alguém, não aceite o pensamento de que você não consegue orar, de que não vai adiantar você orar. Mas e se a pessoa não for curada, se a pessoa não for liberta? E se? Não, vá lá e faça. A sua parte é fazer. E ele disse mais ou menos isso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu recebi a palavra. Que graças a Deus, meu coração tem ficado cada dia como uma esponjinha. Tudo que vem da palavra eu recebo. Na hora certa, Deus sabe a hora que eu vou usar. Amém? Então, ele veio, falou isso e eu fui para casa normal. Não tinha acontecido nada ainda. Alguns dias depois, isso foi mais ou menos em fevereiro, março, meu pai adoeceu. E ele tinha, no passado, crises de enxaqueca. Aparentemente parecia isso. Nós esperamos para ver, né? Porque normalmente melhorava. E aí não estava parecido. Minha mãe disse, Daiane, isso aqui está estranho. E não é como ele disse, não, que é enxaqueca, não. Não é do jeito que ele sentia, não. E aí minha mãe começou a se preocupar. E eu, né? Como filha, mas principalmente como cristã, fugindo daquilo que ela estava dizendo. E eu crendo, eu já tinha orado, já tinha buscado o Senhor. Eu digo, não, mãe, isso vai passar e tudo. E a gente esperou um pouquinho. Aí, quando eu voltei de Buíque, que eu cheguei em casa, ela disse assim, olha, vai olhar ele. Porque ela entendeu que eu não estava acreditando no que ela estava dizendo. Ela disse, vai olhar ele. Eu fui. Quando eu cheguei lá, de fato, ele estava sonolento, não levantava.
não tinha comido nada e não abria os olhos, ali, deitado. A situação era essa, e uma boca torta. Aí, nossa família natural tinha um histórico, né? Meu pai tem um histórico familiar, que nós já entendemos que isso não nos pertence, mas para o contexto preciso falar. Meu avô, ele faleceu devido a um AVC. E aí, a minha mãe já estava com essa fala, né? E eu olhava, eu via, mas eu dizia, Deus já curou ele. Mas eu sou filha. E senti aquela cena. Quando eu olhei, meu coração estremeceu. Mas eu disse, mãe, vamos esperar mais um pouquinho? Qualquer coisa a senhora me liga. Fui para cá. Não, aí ela disse, eu vou chamar ele para tu ver. Ele andava e ele não conseguia se sustentar. Ele dizia que não ficava tonto, mas ele não se sustentava. E aí eu fui para casa, eu disse, qualquer coisa a senhora me liga. Não foi meia hora, ela me ligou. Daí, não vou levar teu pai no hospital. Eu disse, por quê? Ela disse, não, é melhor eu levar. Ela também não detalhou muito. Eu disse, pronto, ok. Aí eles foram para o hospital, chegaram lá, e aí o médico disse que era um AVC, que os sintomas eram de AVC, e não sei o quê. Então, já veio aquele bombardeio, né? E você começa a lembrar, ver toda aquela cena que você viveu lá atrás. E Satanás começa a trazer as mentiras. Fiquei com a palavra, ok, orei, fiz a minha parte. Pedi oração, não foi, pastor? Pedi oração, fiz tudo o que eu podia fazer. Naturalmente, ali eu já estava certa. Pronto, eu já fiz a minha parte. Aí, o quadro só piorando. Isso em um dia, viu? O quadro piorando. Ele começou a não acordar mais de jeito nenhum e cada vez mais torto. Ele não comia mais com a mão, ele não fazia mais nada. E aí eu liguei para minha mãe à noite e eu disse, mãe, e aí, como é que ele está? Ela disse, eu fui dar comida para ele, mas ele nem conseguiu engolir. E aí, quando ela disse isso, aí me deu uma revolta. Eu disse, como assim? Não vou ver isso tudo de novo, não. Isso aí é passado. Mas veio uma revolta e, ao mesmo tempo, eu, como filha, naquele momento eu queria ser a coitadinha. Eu não queria ser a forte. Eu não queria ser a valente. Eu não queria ser a super crente. Eu queria chorar. Eu queria me desesperar. Eu queria temer. Eu queria ficar ali quietinha, alguém me consolando. Mas Deus não me chamou para isso. E eu estava sentada, já eram umas 9 horas da noite, e de repente, eu não sei se você já teve essa experiência. Dentro de você parece que algo chuta assim. Você já orou? Eu disse, oxente, pai, eu já orei. O senhor não me ouviu? Já orei. Imponha as mãos sobre ele. 9 horas da noite, mais ou menos. Minhas 2 filhas já estavam dormindo e detalhes, né? Eu disse, e agora, como é que eu vou? Eu preciso deixar a Francisca aqui para eu poder ir. Mas aí depois eu disse, eu vou agora. Me levantei e fui, disse, Francisca, eu estou indo. Ele disse, para onde? Eu disse, vou lá no hospital. Fui, quando cheguei lá, fui com ele, a gente foi, chegou lá. E a mente é assim, tu não vai conseguir entrar. Satanás, por que tu não liga para fulano para ver se ele diz que pode, se tu pode entrar, se vai dar tempo entrar? Satanás querendo colocar empecilho naquilo que Deus já tinha dito assim, imponha as mãos sobre ele. Se Deus tinha dito, se ele tinha me dado uma ordem, o que era que eu ia fazer? Eu ia pensar, não vou conseguir, não vou passar, não vou entrar. Eu só precisava obedecer. O comando foi claro, imponha as mãos sobre ele. Segui, mas pensando no plano B. Olha que crente, né? Pensei no plano B. Eu digo, não, se por acaso eles não deixarem entrar, eu pego o telefone, ligo para minha mãe, digo para minha mãe, olha, impõe as mãos aí sobre ele. Eu no plano B. Por que nós temos que achar que é nossa força? Se Deus deu um comando, se Deus nos deu uma instrução, a nossa parte é executar, é fazer. Impõe as mãos, não importa como, impõe as mãos, não fique pensando, impõe as mãos. Foi isso que eu fiz. Cheguei lá, minha gente, nunca vi tão fácil de entrar no hospital. Cheguei aí, eu disse, olha, eu vim aqui para ver meu pai. Ele disse, não, precisa passar ali na assistência social. Aí eu disse, pronto, aí, bem que foi, né? Me disseram aqui. Aí ele disse, ele está onde? E eu sem saber onde ele estava. Quando eu olhei, eu avistei minha mãe no corredor, com ele na maca. Eu disse, ele está ali. Ele disse, entre. Não me disse que eu precisava voltar rápido, nada. Entrei, impus as mãos sobre ele. Quando eu cheguei lá, de fato, ele estava com um quadro de AVC, parecia um AVC. Cheguei lá, mas ele já tinha feito tomografia, já tinha feito exame, não tinha nada.
nos exames e tentando fazer outro exame para ver o que era, diagnosticar. Cheguei e disse, pai, estou aqui. O senhor sabe quem é? Sei. Quem é, pai? E fui falando com ele. É Daiane. Eu disse, certo, pai. O senhor sabe por que eu estou aqui? Aí ele disse, não. Eu disse, eu vim orar pelo senhor, eu vim pôr as mãos. O senhor sabe? E fui perguntando a ele para ver se ele estava entendendo o que eu estava falando. Eu disse, olha, o senhor sabe que a sua família agora é uma nova família. O teu pai agora é Deus. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para libertar e para curar, não foi isso? Então, esqueça todas as vozes que chegaram até o Senhor dizendo que o seu pai faleceu de um AVC, não. O seu pai é o Pai Celestial. Ele morreu, mas ele morreu para te curar. Não foi para dizer uma condenação de uma hereditariedade que não te pertence mais. Não disse desse jeito, mas foi mais ou menos assim. O Senhor é sarado e curado. O Senhor sabe em nome de quem eu estou aqui, Pai? Em nome de Jesus. E assim foi. E a gente eu fiz a oração, impus as mãos sobre ele. E fui para casa. Com o coração em paz, porque tinha feito o que o Senhor tinha mandado, mas com inquietação, porque eu tinha visto o cenário. Mas mesmo assim, crendo que o Senhor era maior do que aquilo que eu via, porque a minha fé não estava no que eu estava vendo. Fui para casa. Na manhã seguinte, quando eu liguei para a manhã, olha o que a manhã disse. Bem assim. E quando eu cheguei lá, ela estava desesperada, chorando. Mas quando foi na manhã, ela liga para mim e disse, eu liguei, aí ela disse, não, ele acordou, sentou, eu já dei a comida para ele ainda não consegue segurar direito a colher. Eu pensei assim, como assim? Um homem que na noite anterior ele não estava nem acordando, na manhã seguinte ele estava comendo, não estava comendo direitinho, não lembrava de nada. Até hoje, se você perguntar a ele alguma coisa, ele não consegue, ele lembra o que a gente fala. Aí ele acha que ele está dizendo o que foi de fato. Mas ele diz o que a gente fala. Se a gente pergunta um detalhe a mais, ele não sabe. Ele não lembra que eu fui lá orar por ele. E na hora ele falou comigo, ele disse meu nome, ele disse tudo. Mas ele não lembra de eu ter ido lá. E aí ele está sentado comendo. Aí eu disse, mãe, porque na noite, quando ele estava esperando o exame, no exame não deu nada. Novamente. Quando foi de manhã, eu disse, mãe, deram alguma medicação para ele? Aí ela disse, deram uma medicação para a dor, porque disseram que como ele estava dormindo, como ele estava desacordado, podia ser que ele estivesse sentindo dor. Oxe. Minha gente, ele tomou um remédio, um analgésico, para dor, e levantou. Aí você acha que isso é coincidência? Você acha que isso foi, do nada, ele sentou, ele andou, e progressivamente ele não teve mais nada. Fizemos ressonância, tomografia, nada. O cenário mudou. Por quê? Porque uma obediência mudou o cenário das nossas vidas. Eu podia hoje estar contando o contrário, se eu não tivesse me posicionado naquela hora, de dizer, pai, eis-me aqui. E eu tenho convicção de que o Senhor tem muito mais para fazer. Sabe quando nós ouvimos aqui nesse púlpito, do pastor dele dizer que esse ano seria um ano do mais de Deus? Entenda que esse mais de Deus não é apenas o que você vai receber, mas é também aquilo que você vai dar. Você lembra também do que ele falou esses dias, que nós não somos aqueles de reter apenas? Isso, nós não somos represas, nós temos o rio de águas vivas dentro de nós, fluindo em nós, para que outros sejam alcançados. Não se deixe paralisar. As vozes contrárias, elas vão vir. Elas vão vir, porque Satanás ele não desiste assim de primeira, não. Mas se você não parar, você vai alcançar aquilo que o Senhor já projetou para você. Não pare, vá em frente, siga, porque o Senhor é aquele que cuida de você, é aquele que te deixou pronto e preparado para fazer. Renove as suas forças no Senhor. Quando você achar que não pode, você não olha para a impossibilidade, você vai crer que Deus já fez por você e você vai apenas executar o comando. É para eu fazer o quê? É para eu orar, eu oro. É para eu buscar mais o Senhor, eu vou buscar ao Senhor. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso oferecer mais para o Senhor? Eu posso orar por outras pessoas. Eu posso impulsionar outras pessoas. Dizer, olha, vai, você consegue também. Isso também é uma forma de eu demonstrar o meu amor por Cristo e pelo meu irmão. Se eu chego para ele e eu digo, você consegue, você está mudando também o cenário que ele vive. Você está dizendo que aquilo que ele está acreditando não é verdade. O que
ele deve acreditar é aquilo que o Senhor falou a respeito dele. Nós podemos mandar uma mensagem para alguém que pode mudar o dia dela. Às vezes são poucas coisas, pequenas, mas que fazem total diferença. Nesse mesmo período eu recebi mensagens que mudaram o meu dia. Que eu podia estar apenas pensando no problema. Mas eu pensava, como Deus é lindo, move pessoas que não são nem tão próximas, para dizer, olha, eu estou com você em oração. E só isso já fazia muita diferença, gente. Então, o que eu quero que você e eu entendamos nessa noite é que não é pouco que você já tem. O que você já tem é suficiente para mudar a vida de alguém. Seja você guiado. O Espírito Santo já está dentro e todos os dias ele está lá, pronto para te conduzir a esses lugares, a essas pessoas. Existem pessoas clamando, Pai, Jesus, Pai não, né, Jesus, eu quero, eu preciso. E nós estamos onde? Fazendo o quê? Quais são as nossas prioridades? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. E qual é o alvo de Cristo? Pessoas, vidas. Qual é o meu objetivo? Vidas, vidas. E não pense que você sai perdendo, não. Eu saí perdendo porque saí no meio da noite. Você está falando isso porque foi seu pai. Não, eu já fiz isso por outras pessoas. Mas e se não acontecer? Gente, faz igual o pastor Betinho disse. Não pensa nesse si, não. A sua parte é ir lá e orar. A sua parte é ir lá e abraçar. A sua parte é ir lá e visitar. A sua parte é chegar aqui, por exemplo, num dia que você está na escala e você servir de todo o coração. Essa é a sua parte, você fazer. Você chega, faz, você dá o seu melhor e o Senhor vê e o Senhor sabe o que aquela pessoa precisa. E se Ele te chamou para aquela posição, para aquele lugar, é como Esther. Você está no lugar certo, na posição certa. O coração está disponível? Ou você está lá só? Não, você está lá porque o Senhor te chamou. E você está pronto porque o Senhor já te preparou. Faça como o Senhor te disse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite, eu sou muito grata ao Senhor e o Senhor sabe disso. Porque o Senhor é aquele que não olha para as imperfeições. O Senhor não é aquele que olha para as nossas falhas, fraquezas, ou para tantas vezes, para esse si que colocamos à frente. O Senhor é aquele que olha e diz, é minha filha amada, é meu filho amado. Eu é quem capacito ele. Você está pronto. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel. Pai, eu te agradeço por cada pessoa aqui, Senhor. E eu sei que cada um está pronto para fazer aquilo que o Senhor já preparou para eles. Eu declaro sobre a vida deles o extraordinário se manifestando. Que eles possam alcançar literalmente vidas nessa semana que está aí ainda. Pai, que pessoas sejam alcançadas por um abraço, que pessoas sejam alcançadas por uma cura, por uma oração. Pai, o Senhor sabe a necessidade. E o Senhor tem filhos aqui, prontos e preparados para fazer, para cumprir esse ID de uma forma tão natural. Porque a essência já tem, que é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito, muito bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus e deseja fazer isso nessa noite? Alguém que ainda não encontrou esse amor verdadeiro, o maior amor das nossas vidas, o grande amor, Jesus Cristo, aquele que cura, que salva, que liberta. Se você está aqui e ainda não recebeu Ele como o seu Senhor e deseja fazer isso, levanta a tua mão e nós vamos orar. Ele é um Deus bom. Todo mundo salvo? Amém, glória a Deus. Existe alguém que deseja receber oração por cura? Existe alguém com alguma enfermidade? Todos sarados? Existe alguém que deseja ser cheio com o Espírito Santo? Com evidências bíblicas de falar em outras línguas. É um poder do alto que vai nos capacitar ainda a andar mais velozmente. Existe alguém?
Todo mundo cheio? Amém. Glória a Deus. Dirigente.